gostaria de fazer algo que eu não vou conseguir fazer aqui hoje, que é ler os 3 primeiros capítulos do Evangelho de Marcos com os irmãos. É muito tempo para a gente fazer isso. Então, eu vou ler talvez 2 ou 3 versículos aqui, mas incentivando os irmãos a lerem o Evangelho de Marcos, todo, né? Mas os 3 primeiros capítulos de uma forma especial, com mais atenção. Eu confesso que nesse período de pandemia, essa loucura toda que nós estamos vivendo, eu tenho lido bem mais, e numa versão, eu tenho lido numa versão que ela é um pouco diferente. Nós temos o privilégio de ter várias versões, né, traduções da Palavra de Deus. Então eu tenho lido na Bíblia a Mensagem, que é do Eugene Peterson, não sei se os irmãos conhecem, tem aí no seu Kindle ou na internet, consegue ver. Mas para você fazer o seu devocional é muito especial, tem uma forma de descrever o que está acontecendo ali muito especial. Claro que é sempre bom lermos a Bíblia em diferentes versões, paralelos, para aprendermos ali o sentido do texto. Mas ler os Salmos e também os Evangelhos na Bíblia Mensagem tem sido uma experiência devocional muito boa, muito enriquecedora para mim. Os Salmos, eles são dos trechos mais missionários da Bíblia, né? A Bíblia toda é missionária, né? A Bíblia toda fala da missão de Deus. Aliás, essa diferença entre missões e missão, no plural e no singular, ela é muito importante. Não sei se você já ouviu isso, mas ela é muito importante. A Bíblia toda fala da missão de Deus, e os Salmos de uma forma muito especial. Eles falam, por exemplo, sobre esse propósito do Senhor de ser adorado e exaltado em toda a terra. Isso é dito repetidas vezes nos Salmos. Então esse propósito universal, vamos dizer, é de que o nome do Senhor seja conhecido e adorado em toda a terra, em todas as nações. Isso está lá presente. Mas os Salmos também trazem uma perspectiva muito humana dos salmistas, né? E especialmente do rei Davi, que escreve ali diversos salmos de forma muito poética, mas deixando transparecer sentimentos e características que são muito humanos: medo, temor, desânimo, um desânimo profundo, raiva. Você vê muita raiva ali de Davi, muita ira, ele indignado com a maldade das pessoas, com a perseguição injusta que se faz, e diversas outras coisas. Então é um livro que traz muita humanidade. Isso, no momento como nós estamos vivendo, é importante para nós, porque às vezes a gente se sente assim diminuído por passar por momentos tão difíceis e ter tantos sentimentos como esses que eu descrevi, que são muito humanos, né? Medo, insegurança, ansiedade, desânimo, cansaço, a própria ira, né? Indignação. A gente fica meio envergonhado às vezes de sentir isso. A gente queria ser um pouco mais santo, né? A gente queria ser como a gente acha que são aqueles irmãos que entram no culto na igreja domingo, né? Assim, parecem ser muito mais equilibrados do que nós, muito mais espirituais, né? Mas isso é porque, na verdade, que a gente não se conhece muito assim na intimidade, porque todo mundo é mais ou menos igual, viu, gente? Todo mundo passa pelas mesmas coisas, os mesmos sentimentos, e aí a gente vê os Salmos e fala: puxa, o salmista aqui, ele era como eu, ele tinha esses mesmos sentimentos. E falando do rei Davi, é um homem que o próprio Deus disse que era segundo o coração dele, né? A palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ele tinha todos esses sentimentos, essas características aí que nos marcam como seres humanos. E os evangelhos, porque trazem a experiência in loco, em primeira mão, de Jesus, do Senhor Jesus, que é de quem nós somos discípulos, é a quem nós servimos. Então, irmãos, ler o relato da vida de Jesus e do que Jesus fez, de como ele reagiu, do que ele fazia no dia a dia, cotidianamente, enquanto ele esteve entre nós, uma das coisas mais importantes que existem na nossa vida cristã, é fundamental, porque não é uma interpretação, não é alguém dizendo como se deveria viver o evangelho, o cristianismo, é o próprio Jesus ali em pessoa, fazendo, respondendo, atuando, agindo. Então é um incentivo aqui para vocês, nesse tempo que nós estamos vivendo: leia os Salmos, leia os Evangelhos.
E eu fui para Marcos, né, nesse momento aqui, pensando em hoje, no nosso tempo, no tempo que nós teríamos hoje, e separei alguns versículos aqui que eu queria ler com os irmãos. O primeiro, vamos focar aqui nos 3 primeiros capítulos de Marcos, né? O primeiro está lá no capítulo 1, versículos 14 e 15, que fala que depois que o João foi preso, aqui é o João Batista, né? Porque o evangelho de Marcos começa com João Batista pregando lá no deserto, lembram, né? É muito interessante, gente, porque o Novo Testamento começa com vamos pensar aqui na imagem de Jerusalém daquela época, né? O povo de Israel. Então havia o templo de Jerusalém, que era o centro da atividade religiosa, era a igreja lá deles na época. E as atividades religiosas estavam acontecendo ali diariamente, cotidianamente. Mas, entre aspas, né? Bem entre aspas, Deus não estava lá. Deus está em todo lugar, né? Mas Deus não estava muito interessado mais no que acontecia ali no templo de Jerusalém. Deus estava com o legítimo sacerdote, que era João Batista, naquele momento, lá no deserto, longe do templo. E o João Batista estava lá se vestindo de pele de animais, de camelo, comendo gafanhoto e mel silvestre. Uma vida muito simples, muito desprovida de qualquer luxo, e ele estava lá e Deus estava ali com ele, ali que estava o foco dos acontecimentos daquele momento, do ponto de vista de Deus, da missão de Deus, estava lá no deserto, na simplicidade do João Batista. E aí o evangelho de Marcos começa com essa cena e Jesus chegando e ele é batizado por João, né? Nós sabemos, isso já estava profetizado, e Jesus é batizado por João, e depois João é preso, e João é preso e decapitado. Vocês lembram disso, né? A danada da mulher lá, Herodias, ela pede a cabeça dele, né? E numa bandeja. E aí você vê o sacerdote legítimo que tinha a bênção de Deus, que estava no centro da vontade de Deus, fazendo a obra de Deus, ao invés de ter uma vida muito fácil e receber muitos benefícios por estar servindo a Deus, ele morre decapitado. Isso é recorrente na palavra de Deus, viu, gente? Geralmente quem está fazendo a vontade de Deus, que está no centro da vontade de Deus, não é por isso que é mais privilegiado, mais abençoado, no sentido de ser mais próspero, né? Que é um tema muito usado aí hoje. Pelo contrário, se nós vemos lá a lista dos chamados heróis da fé em Hebreus 11, tudo gente que passou por vida difícil, enfrentou muita dificuldade, muitos problemas, né? E é o caso de João Batista. Então João Batista é preso, e quando ele foi preso, Jesus foi para Galiléia, diz aí o versículo 14, onde anunciou as boas novas de Deus. E ele dizia o seguinte: enfim chegou o tempo prometido, e proclamava: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. O que Jesus dizia? O momento chegou. É o que o Paulo fala lá em Gálatas 4, a plenitude dos tempos. O momento chegou, é agora. E o que aconteceu agora? O que está acontecendo agora? O reino de Deus está próximo. Portanto, arrependam-se e creiam nessas boas notícias, nessas boas novas. Eu não sei vocês, mas é muito comum que nós, que crescemos na igreja e etc. Eu sou filho de pastor também, viu, gente? Eu sou desse pessoal que é filho de pastor, neto de pastor. A gente cresce na igreja e a gente vai ouvindo, né, aquelas coisas, e a gente geralmente pensa que quando fala o reino de Deus, quando o evangelho fala o reino de Deus está próximo, ele está dizendo assim: o reino de Deus vai chegar, né? Está chegando. Logo, logo, Jesus vai vir e vai implementar o seu reino na terra. Então a questão cronológica, né? O reino de Deus está chegando. Não é nesse sentido que o evangelho está dizendo aqui. Ele está dizendo no sentido geográfico. O reino de Deus está próximo no sentido de que ele está perto de nós. Ele está perto, ele está aqui, o reino de Deus. Ele chegou. O reino de Deus está aqui. Ele está ao nosso alcance. Portanto, arrependam-se e creiam. Reino de Deus é uma das expressões que mais aparecem no Novo Testamento. Tem um papel fundamental no Evangelho.
Porque a mensagem é essa: o reino de Deus chegou, o reino de Deus está aqui. A gente que vai estudar, quando a gente vai estudar teologia e essa coisa toda, a gente vê que tem um aspecto assim que o pessoal chama do já, mas ainda não, né? Quer dizer, o reino de Deus, ele ainda não chegou plenamente, ele não está plenamente instaurado, como ele vai estar um dia, né? Quando Jesus voltar para reinar, mas ele já está entre nós, né? Os seus sinais, a sua atmosfera, ele já está ao nosso alcance, o reino de Deus, ele já está aqui. E o que Jesus faz ao longo da sua vida ministerial é exatamente mostrar que o reino de Deus está próximo, é mostrar o que significa dizer que o reino de Deus está próximo, o que significa dizer que o reino de Deus já está aqui, ainda que não esteja completo, o que isso representa de prático, o que isso muda na nossa realidade, que diferença faz o fato de que o reino de Deus está entre nós. E aí eu vou pular para Marcos capítulo, para o capítulo 2 de Marcos, o versículo 16, que diz assim, que quando alguns fariseus e mestres da lei, quando os religiosos, eles viram Jesus comer com alguns cobradores de impostos e outros pecadores, diz o texto, que Jesus comia ele se relacionava com pecadores ali, né? Eles perguntaram aos discípulos dele, por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? E ao ouvir isso, Jesus lhe disse, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. O reino de Deus chegou, ele está aqui. E na minha atuação no reino de Deus, eu não vim para ficar me chamando e me relacionando com justos, entre aspas aqui, né? Com quem se acha justo, mas sim com pecadores, Deixa eu fazer mais uma oração aqui. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, e o Senhor sabe como a gente fica pequeno quando está diante da palavra do Senhor e tem um tempo determinado para meditar e falar sobre ela, porque é tanta coisa, tanta riqueza. Então, meu pedido de sempre é para que o seu Espírito Santo fale aos nossos corações hoje e ministre a cada coração aqui presente, diretamente a cada coração, de acordo com as nossas necessidades, carências, pecados, e naquilo que nosso Senhor sabe que nós precisamos receber do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. É óbvio, né? Se tem uma coisa óbvia de dizer hoje, é que nós estamos vivendo um período muito difícil, né? Isso é óbvio, né? É lugar comum. Eu sou da área de ciências sociais, né? Minha formação é ciências sociais, antropologia, e assim, a gente sabe que o que marca as transições históricas não é o nosso calendário, né? Quer dizer, virou do século XX para o XXI, mudou tudo. Não, vai mudar em algum momento, quando algum grande acontecimento, algum fato marcante, alguma grande crise, ela acontece, uma grande guerra ou coisas dessa natureza, e marcam uma transição. Eu creio, e pessoas têm dito isso, que nós estamos vivendo exatamente isso. Essa pandemia sem precedentes, global, e que está fazendo tudo o que está fazendo, ela está marcando uma profunda transição na nossa vida, na nossa sociedade, nas nossas igrejas. Vai mudar. O que é exatamente? Não sei, tem um monte de gente aí fazendo análises, etc., mas o fato é muito difícil imaginar que não esteja acontecendo isso, uma grande transição. E nesse momento que nós estamos no meio do olho do furacão, nós podemos constatar algumas coisas, né? Então, uma delas é que nós estamos vivendo um momento muito difícil, dias muito difíceis, que tem a ver com, eu acabei de ver aqui antes de subir, mais uma pessoa próxima, né, ovelha lá do meu pai, etc., jovem ainda, com menos de 60 anos, que faleceu, né? Então, assim, nós estamos vivendo essas crises aí diariamente, e que afeta a nossa vida como pessoas, como famílias, nossa vida como igreja. Eu não conheço a realidade daqui da Igreja dos Irmãos, da IPVO,
Mas eu sei que há crises acontecendo, elas têm a ver com finanças, com liderança, com incertezas, com crises familiares, e o mundo missionário vive uma crise, né? Graças a Deus, por algum motivo, eu esperava que fosse pior no começo. Fiquei muito preocupado. Nós temos missionários na China, na Tailândia, no Camboja, em Moçambique, que foi dito aqui agora, pessoas vivendo em contextos bem, bem difíceis, e o medo tomou conta do meu coração. Assim, o que vai acontecer? A gente já tem uma crise cambial enorme, a gente já vinha com algumas dificuldades, e agora vamos entrar num período de crise econômica muito grande, as famílias vão perder poder aquisitivo, a contribuição nas igrejas vai cair, nossos missionários vão sofrer no campo, etc. Graças a Deus, não foi tão difícil quanto eu imaginava, isso é bom, né? E graças a Deus mesmo, viu, gente? Graças a Deus e graças à igreja do Senhor. Então aqui vai uma palavra assim de reconhecimento, de elogio, né? A igreja de Jesus, que tem sido fiel. Eu tenho uma visão muito otimista da igreja, diferente do que muitas vezes nós temos, né? Eu acho que a igreja de Jesus, ela se fortalece, e graças a Deus por ela, né? Então os nossos missionários estão aí sobrevivendo, com dificuldades, mas nós vivemos ainda uma realidade de um mundo onde mais de 3 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Sabe o que é 3 bilhões de pessoas que não conhecem Jesus? Nós estamos falando, segundo algumas classificações aí que eu prefiro adotar, de cerca de 7 mil povos, ou grupos de povos, ou etnias, não alcançados pelo Evangelho. E eu sigo esse critério que nós chamamos de eclesiológico, quer dizer, são lugares que não têm ainda uma igreja forte o suficiente para evangelizar o seu próprio povo. Isso é um povo não alcançado. Então, cerca de 7 mil povos com isso ainda. Cerca de 3 mil e poucos, talvez 3.500 povos que nós chamamos de não engajados. Significa que, além de não ter uma igreja suficientemente forte para alcançar o seu povo, ou seja, além de serem povos não alcançados pelo Evangelho, também não tem nenhum tipo de testemunho do Evangelho acontecendo. Ou seja, eles não têm hoje nenhuma possibilidade de ouvir Jesus, porque não tem nenhum missionário, não tem nenhum acesso à pregação do Evangelho, de modo que nós chamamos de não engajados. Eles estão morrendo aí todos os dias. E dezenas de milhares nascendo todos os dias nesses contextos, sem a possibilidade de ouvir falar de Jesus. E nós estamos vivendo um momento em que, e aí eu vou falar alguma coisa que pode alarmar um pouco os irmãos, pensar assim, puxa, um líder de missões, né? Alguém que trabalha com missões, etc., dizer isso, mas há algum tempo já eu resolvi falar abertamente sobre o que eu vou dizer agora, porque é uma constatação da realidade. Irmãos, nós não vamos alcançar o mundo com o Evangelho, como diz lá Mateus capítulo 24, para que nós cheguemos naquela cena do Apocalipse, né, da multidão diante do trono de Deus, vestindo vestiduras brancas, etc. Nós não vamos chegar nisso pura e simplesmente pelo nosso modelo que nós chamamos, entre aspas, de tradicional de se fazer missões. Ou seja, é aquele modelo de Antioquia, né? A igreja reconhece, o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé para serem enviados, a igreja reconhece o chamado, impõe as mãos e os envia. Então hoje nós fazemos isso, né? Temos nossos missionários que nós enviamos e enviamos mensalmente lá o seu sustento financeiro, oramos por eles, etc. Nós não vamos alcançar esse tamanho de desafio que eu coloquei agora, única e exclusivamente dessa forma. É insuficiente, não vai dar. É uma questão prática. Tem que ter outros caminhos para se fazer isso. Por isso que eu disse que o meu empenho tem sido me envolver nessa outra direção, de que todos os cristãos estejam preparados para testemunhar o Evangelho e sinalizar o reino de Deus por toda a terra. Então, o desafio missionário é muito grande. E ele sofre consequências diretas do desafio social ou socioeconômico que nós estamos vivendo. Não sei o quantos irmãos acompanham, né, noticiários, etc. Nós vivemos numa ilha, né? Maringá é uma cidade maravilhosa. Eu sou de fora, estou aqui há 2 anos, morei em vários lugares, norte, nordeste, sul, e posso dizer que irmãos, são muito privilegiados, né, de morar numa cidade como essa. Agora, nós vivemos um momento em que há muitas pessoas morrendo de fome novamente no nosso país, né?
eu trabalhei numa grande organização humanitária, a Visão Mundial, com pessoas vulneráveis, populações vulneráveis, especialmente no norte, região amazônica, nordeste, e há muitos anos não se vivia a realidade que está se vivendo hoje. Uma desigualdade crescente, né, desigualdade social no nosso país e no mundo todo, isso é uma realidade do mundo. Então, por exemplo, hoje, né, isso são os dados que eu chequei esses dias, 1% dos mais ricos do Brasil concentram a renda equivalente a 50% dos mais pobres, ou seja, 1% tem mesmo que 50% tem na outra ponta, né? Uma concentração de riqueza muito grande, mas que vai diminuindo na medida em que nós vamos nos afastando de uma elite econômica, né, e chegando lá na ponta, aonde a vulnerabilidade é enorme, é gigantesca. E isso faz com que os próprios recursos investidos em missões escasseiem também, porque, outra informação aqui, historicamente, quem sustenta a obra missionária não são as mega igrejas, não são as pequenas igrejas que sustentam a obra missionária. Não sei se os irmãos sabiam disso, mas isso lá na CEPAL a gente gosta muito de estatística, né, de pesquisa. Então vamos ver aí, são pequenos grupos de irmãos, muitas vezes com suas próprias necessidades grandes e crescentes, que estão sustentando a obra missionária. Temos um desafio enorme diante de nós, e que tem a ver com a proclamação do Evangelho, porque nós precisamos continuar enviando pessoas para que preguem o Evangelho onde ele não é conhecido, né? E aí nós temos ali a grande estratégia do apóstolo Paulo de Romanos 15, dizendo da prioridade da pregação aos que ainda não ouviram, né? Aos não alcançados, onde o Evangelho ainda não foi anunciado. Isso é uma prioridade estratégica, a igreja precisa se preocupar com isso. A igreja precisa se preocupar com um problema estratégico que nós temos, que concentra a maior parte, mais de 98% da mão de obra da força missionária hoje em locais onde o Evangelho já é conhecido e onde a igreja já está estabelecida, enquanto que 1% praticamente está aonde o Evangelho ainda não é conhecido. Então há um problema estratégico também aí, né, na obra missionária. Desafios que nós estamos vivendo e que continuam diante de nós, que são crescentes. E eu falei do desafio querigmático, quer dizer que é da pregação do Evangelho, que é muito ligado àquilo que nós conhecemos como a grande comissão, né? Então, em 5 ocasiões do Novo Testamento é repetida aquela ordem de Jesus para que nós vamos e preguemos o Evangelho, né? Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra, fazendo discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que os tem ordenado. Essa é a grande comissão, né? Que é muito a proclamação, a pregação do Evangelho, né? Que é aquela ideia da gente pregar o Evangelho para que a pessoa, conhecendo Jesus, ela tenha a vida eterna, a alma dela seja salva, que é um termo ruim de usar, porque a gente fica fazendo dicotomia como se a pessoa fosse, né, alma separada de corpo. Essa ideia não é muito bíblica na minha visão, mas a gente pensa muito nessa ideia, né? Vai morrer e depois vai para o céu, mais ou menos isso, né? Vamos pregar o Evangelho para que a pessoa, depois que morra, vá para o céu. Só que o exemplo de Jesus, o modelo de Jesus, ele nos questiona nessa redução que nós fazemos da missão à questão da proclamação. Porque o que os evangelhos narram, e esses 3 capítulos de Marcos, eles falam isso em algumas ocasiões, eles mostram alguns exemplos disso, é Jesus andando por toda parte, fazendo o bem, curando pessoas, expulsando demônios, resgatando pessoas da sua vida difícil ali, então por meio da cura física mesmo, do perdão de pecados. É Jesus andando por aí e olhando para as pessoas e alcançando as pessoas nas suas necessidades reais, concretas de vida, na situação na qual elas estão naquele momento. Nós temos um problema histórico que chega até as nossas igrejas históricas, reformadas, etc., de fazer uma divisão muito perigosa entre esse aspecto da missão,
que vai à necessidade das pessoas para atender às suas necessidades, porque nós entendemos que Jesus quer promover reconciliação com elas hoje, e não só depois que elas morrerem, do aspecto da proclamação, do evangelismo, do chegar lá e falar assim, olha, a vida está muito difícil, ela vai ficar pior mesmo, que a crise econômica chegou, mas assim, fica tranquilo, aguenta aí mais uns 20, 30, 40, 50 anos, que uma hora você vai para o céu, e daí vai ficar tudo bem, né? Essa não era a prática missionária de Jesus. Jesus ia ao encontro das necessidades das pessoas, e isso é dito aí repetidas vezes. Então ele começa curando a sogra do Pedro, né? Vai lá, cura a sogra do Pedro. Depois o texto vai nos trazer outros exemplos de curas que Jesus realizou. É muito interessante, por exemplo, aquele paralítico, isso está aí no capítulo 3, que os amigos dele, lembram, vêm e abrem um espaço no telhado, porque a multidão estava em torno de Jesus, e eles baixam Jesus até ele. Jesus fala, os teus pecados estão perdoados. E aí fica aquela coisa, mas como assim? Ele não é perdoar pecado, ele quer andar, né? Ele é paralítico. Tudo bem, perdoar pecado, mas eu creio que Jesus está querendo dizer algo diferente. Ele falou assim, olha, o seu pecado te paralisa mais do que a sua perna que não anda, né? Mas enfim, você também precisa ser curado da sua paralisia, e cura, e ele levanta e vai e sai andando. Depois vai ter o homem da mão ressequida, lá da mão ressecada, que está lá na entrada da sinagoga. E Jesus vai curando essas pessoas, porque o foco do ministério de Jesus são as pessoas. E no capítulo 2, quando ele chama, quando ele está chamando lá os seus apóstolos, né? Porque aqui vai mostrando, ele vai chamando, né? Ele chama o Pedro, o André e o Tiago, o João, né? Irmãos e irmãos, né? Ele chama eles aí. E há um relato que eu acho muito, muito interessante, muito significativo para nós, que é quando ele fala no 1,17, né? Quando Jesus fala assim, deixem as suas redes aí, porque eu vos farei pescadores de homens, né? E aí a gente tem aqueles pescadores exercendo a sua profissão, o seu ganha-pão. Eles eram pescadores, o seu ganha-pão ali, a sua profissão. Eles tinham também a sua religião, vamos dizer, a sua atividade religiosa, né? Eu creio ali na questão dos sacrifícios, ali, contexto do Antigo Testamento ali. Mas Jesus, ele chama esses homens a partir daquilo que eles conhecem, da profissão que eles exercem ali, que é de pescadores, mas num convite para que eles ressignificassem a sua existência diante da chegada do reino de Deus, da realidade do reino de Deus. Então ele está dizendo, olha, até agora vocês estavam aí pescando peixe, né? Vocês estavam aí preocupados com a sua sobrevivência, em como sobreviver no próximo dia. Isso é uma coisa que cada vez mais toma conta de nós no meio das crises. Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou sustentar minha família? Como é que vai ser o dia de amanhã? Como é que eu vou manter meu emprego? Como é que eu vou manter minha renda, meus funcionários? É a preocupação com a sobrevivência. É o que toma conta da gente, da nossa mente, da nossa preocupação, tira o nosso sono. E eles estavam lá preocupados com isso, e Jesus fala, olha, agora o reino de Deus chegou. Então eu quero dizer o seguinte para vocês: vocês precisam ressignificar a existência de vocês, o trabalho de vocês. A pergunta agora é, para que continuar sobrevivendo? Por que continuar sobrevivendo? E não simplesmente como continuar sobrevivendo. E eu creio, gente, que nós vamos ser confrontados nesse período de transição, tanto como pessoas, indivíduos, quanto como famílias, quanto como igrejas, com essa questão. Para que continuar? Por que continuar existindo agora? Para que continuar existindo? Porque a realidade do mundo está mudando, as carências vão ser outras e vão ser muito mais profundas. Tem coisas que a gente faz, que a gente vai fazer, que elas não vão fazer muito mais sentido, vão ser um pouco perda de tempo. E para mim a nossa grande questão existencial, e aqui eu estou pensando em nós como indivíduos e também como igrejas, para que a gente está aqui afinal de contas? Por que nós existimos? Muita gente consegue passar pela vida sem passar por essa crise.
Tem gente que não chega nesse drama. Mas tem muita gente que chega, e cada vez mais. E nós temos aí um índice crescente de suicídio, sobretudo entre jovens, até adolescentes, etc., que eu creio, é um tema complexo esse, né? Mas eu creio que tem muito a ver com esse momento do confronto com o propósito da existência. Para que serve tudo isso, afinal de contas? Para que eu me esforço tanto no meu trabalho, me mato de trabalhar, não consigo ter a vida que eu queria ter, que eu gostaria de ter, passo por todo esse tipo de dificuldade? Para que tudo isso? Para quê? Porque quando está tudo bem, né, tem muito entretenimento, diversão, lazer, está sobrando recursos, etc., a gente não para pensar muito nisso. A gente vai vivendo, está legal. Mas quando a crise chega, quando a gente perde alguém querido, quando a tragédia nos acomete, ou quando a vida fica muito difícil, aí quase que automaticamente vem esse questionamento. Peraí, para que serve tudo isso afinal de contas? Vale a pena, né, continuar vivendo? E Jesus vai confrontando essas pessoas com isso. Fala assim, olha, agora é o seguinte, tem uma realidade aí, o reino de Deus está aqui, ele está presente. E isso precisa forçar você a repensar e a ressignificar aquilo que você faz, a sua existência. E o convite de Jesus é: deixe um pouco o foco do que você está fazendo, não precisa deixar o que você está fazendo, deixa um pouco esse foco aí e começa a considerar como que as coisas funcionam dentro do reino de Deus, porque agora é nessa esfera do reino de Deus que você vai operar. Porque, só para adiantar aqui, esse é o motivo da nossa existência, sermos operadores no reino de Deus. Nós somos criados, gente, para operar a missão de Deus na terra. É isso que Pedro fala quando ele diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, com o propósito de, com a finalidade de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro 2,9. O propósito da nossa existência é: Deus tem uma missão na história e nós é que somos os braços de Deus para operar essa missão. Por que você está vivo? Por que você está viva? Para ser colaborador com Deus na execução da missão dele na história. Essa é a resposta. Pode buscar na Bíblia aí que você vai chegar a essa conclusão. É para isso que nós existimos. Só que a nossa vida, às vezes, ela vai ganhando tantos contornos complexos que a gente se esquece disso, ou a gente nem chega a atinar com isso, e a gente desperdiça a nossa vida. A gente desperdiça. Então talvez o momento de crise ele seja um bom momento para a gente lembrar ou resgatar o propósito primário, principal da nossa existência: sermos operadores da missão de Deus na história. E isso está muito ligado, muito relacionado a pessoas, a pescar pessoas, a fazer o que nós fazemos, seja lá o que for, atividade cotidiana, profissional, familiar, etc., com a visão e o foco de que nós estamos fazendo isso para abençoar pessoas, para resgatar pessoas e reconciliá-las com Deus, que é a missão de Deus declarada, reconciliar consigo aqueles que dele se extraviaram. Então, como que Deus vai se reconciliando com as pessoas? Na medida em que nós vamos fazendo isso, em que nós vamos andando por aí, identificando a necessidade das pessoas e nos aproximando das necessidades delas e nos envolvendo nas necessidades delas, sendo que a principal, nós sabemos, é não conhecerem o Senhor Jesus, é não conhecer o Evangelho, e tudo mais que isso acarreta. Um dia, talvez possa ter a oportunidade de mostrar para vocês alguns gráficos muito interessantes, mas tem alguns estudos que mostram que há uma relação entre aonde a igreja de Jesus não está e as mazelas sociais. Há uma relação. Aonde o Evangelho chega, aonde a igreja, enquanto povo de Deus chega, muda a vida das pessoas, transforma a realidade das pessoas. A existência passa a ser mais leve, a ter mais significado, a ter mais propósito, muda a vida. Eu tenho um amigo que a gente ficou amigo recentemente, ele é um antropólogo, chamado Juliano Speyer. Ele não é cristão, ele não é religioso, mas ele escreveu um livro falando sobre a igreja, o papel da igreja no Brasil.
de um ponto de vista assim, mais político, etc. Mas é muito interessante, porque ele reconhece claramente como a igreja na história do Brasil, ela ajudou a transformar realidades sociais, e ainda faz isso. Então nós precisamos, num momento como o que nós estamos vivendo, precisamos nos lembrar disso, do nosso papel. Até agora vocês pescavam peixe, Jesus está falando para eles lá, trabalhavam pelos resultados primários, óbvios do trabalho de vocês, mas agora vocês vão trabalhar tendo como foco primário ou prioritário as pessoas e as necessidades delas e as realidades delas. O reino de Deus é feito por pessoas. Aliás, a igreja é feita por pessoas. É muito bom a gente ter templos, locais, né, estruturas, mas o Pedro diz lá no capítulo 2 também que nós somos pedras vivas. Nós é que somos a casa do Senhor. Nós é que somos a igreja de Jesus, né? Se de repente explodir tudo e não tiver prédio nenhum mais, a igreja continua existindo. Somos nós. E aí Jesus vai mostrando isso ao longo do seu ministério de forma muito prática, né? Eu falei do paralítico, eu falei do homem com a mão ressecada, e aí eu poderia ficar falando aqui até amanhã cedo praticamente, mas a gente tem poucos minutos, então eu queria focar aqui, gente, para a gente terminar, na experiência que Jesus tem lá no capítulo 1 ainda, a partir do verso 13, depois que ele tem aquela experiência de cura, né? E diz o evangelista aí que Jesus está lá comendo, que foi o texto que eu li, né? Com publicanos e pecadores. Ele fala dos publicanos porque eram os pecadores mais óbvios, né? Que tinha. Era o pessoal que todo mundo olhava e falava, esse daí é pecador. O pecador pior tipo que tinha ali para eles. Mas ele fala de pecadores de forma geral. Ele está falando aqui de gente desajustada, gente ruim, né? Gente má, vamos dizer assim, na nossa perspectiva aí hoje. E é interessante que o evangelista, eles falam que esse pessoal, os pecadores, eles costumavam seguir Jesus. Era o pessoal que andava com Jesus, eram eles. Eu tenho um outro amigo, pastor, que ele fala essa frase, às vezes, ele fala que Jesus, obviamente Jesus amava todas as pessoas, ele ama todas as pessoas, ele é Deus, né? Ele ama todas, assim como nós devemos amar todas as pessoas, né? E se ele amou, nós devemos amar também, né? E aí entra o perdão, etc. Mas, com certeza, Jesus não gostava de todas as pessoas, porque tem uma diferença, né? A gente não controla esse sentimento, a gente controla o que a nossa atitude, né? A nossa ação. Mas tem gente que a gente não gosta, por um ou outro motivo. Tinha um pessoal ali que Jesus não gostava no Novo Testamento. É muito claro isso, gente. Leia os evangelhos. Ele não gostava de religiosos. Jesus não gostava dos religiosos. É quem Jesus bate, fala. Jesus só é duro, assim, palavras duras e tal, com os religiosos. É o único segmento ali com quem Jesus é duro. Gente que se achava santa, que se achava justa, que se achava melhor, né? Ali, os seus valores, né? Seguia a lei lá do Antigo Testamento. Esse pessoal Jesus não gostava. Agora, tinha um pessoal que parece que Jesus, ele tinha um prazer de estar perto deles, que era gente desajustada. Era a mulher pecadora, adúltera, era a mulher lá do poço de Samaria, que já tinha tido 7 maridos. Era esse pessoal aí que estava sentado comendo com ele. Comer era um momento de comunhão ali, íntima. E Jesus, ele vivia cercado desses pecadores aí. E isso não é nem um pouco misterioso, vamos dizer assim, para nós entender por que isso acontecia, porque Jesus fala claramente, nós lemos aqui, ele fala, eu não vim para os sãos, eu não vim para a gente que está tudo certinho, está tudo bem, eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores, é para eles que eu vim. E é neles que Jesus foca o seu ministério. E a gente tem alguns conceitos, gente, errados, na minha percepção, né? Na minha perspectiva, de que com o pecador é assim, você dá para ele uma chance ali dele deixar de ser quem ele é e se tornar como a gente é. É o seguinte, seu jeito de fazer, de ser, de se comportar, e ele está errado,
Você quer mudar e ser como nós? Não quer. Às vezes ele até quer, mas ele não consegue. Nenhum de nós consegue vencer, superar o pecado de um dia para o outro assim. A gente está preso nisso, desesperado homem que sou, o apóstolo Paulo falava. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu quero fazer esse eu faço. O Paulo era assim, nós somos também. Mas aí a gente vai lá naqueles pecados externos, mais óbvios, mais tal, e a gente fala, você quer deixar de ser como você, ser como nós? Aí a pessoa não consegue, ou não quer mesmo, ou não entende, não acredita. E aí a gente fala, tá bom, então você continua aí não sendo um dos nossos. E nós aqui vamos continuar gastando o nosso tempo entre nós. Fazendo o quê? Aí, gente, aí eu vou deixar para vocês pensarem. Vocês como igreja local. A gente como igreja, no que a gente gasta a maior parte do nosso tempo? Onde que a gente gasta a maior parte das nossas energias? Porque Jesus, no seu ministério, no seu curto ministério, ele não ficava ali no ambiente religioso. Pelo contrário, ele fazia umas críticas dele ali, e daí ele ia para onde estavam aqueles que precisavam deles, porque ele precisava sinalizar o reino de Deus. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus está aqui, ele está acessível, ele está ao seu alcance, ele está ao alcance da sua mão. O perdão chegou, a graça chegou, e Jesus vive manifestando isso no dia a dia dele, e ele chama as pessoas que vão andar com ele para fazerem o mesmo. Nós somos os representantes de Deus na terra. Nós somos a continuação do ministério de Jesus aqui. Nós temos um grande desafio pela frente. Eu estava sentado ali atrás e durante o louvor, que aliás foi muito, muito bom, muito gostoso, e eu escrevi 3 coisas aqui. E eu quero terminar com elas dizendo o seguinte: primeiro, chegou um momento, e eu não sei mais quanto tempo nós vamos viver essa loucura que estamos vivendo aí, mas vai chegar um momento que as coisas vão se estabilizar, mas vai ter mudado. Por exemplo, tem gente dizendo que muita gente não vai voltar para a igreja. Eu não sei, eu estou vendo a igreja cheia aqui, feliz, né? Mas eu tenho amigos aí de igrejas grandes, etc., que estão sem dormir, porque muita gente não vai voltar para a igreja. A realidade dos desigrejados é crescente no nosso país. Pessoas que não se identificam com a igreja mais. E não significa que não são cristãos, etc., mas elas não se encaixam. E uma série de outros desafios que nós vamos enfrentar aí pela frente. Nós vamos ter que ressignificar o nosso propósito como igrejas. A nossa prática como igrejas. Como é que nós vamos melhor sinalizar o reino de Deus entre nós à luz das novas realidades que nós vamos viver? Eu confesso para vocês, eu sonho com igrejas que sejam feitas para pecadores e não para gente sã. Igrejas onde os desajustados, os pecadores se sintam bem, eles se sintam bem, acolhidos, porque a gente não muda ninguém, quem muda é o Espírito Santo de Deus, mas a gente acolhe, a gente ama, a gente anda junto, a gente faz o que Jesus viveu, né? O Espírito Santo de Deus opera os corações, a palavra de Deus é viva e ela faz o seu papel, mas como que vai ser igreja a partir de então, né? E eu estou pensando, claro, lá nos confins da terra, em como a gente vai continuar alcançando os não alcançados, mas aqui é onde a gente está também, né? Na realidade presente. Nós vamos ter que ressignificar as nossas atividades cotidianas, a nossa pesca lá, o pescar peixe, o que a gente faz. Como eu disse no começo, nós não vamos alcançar um mundo simplesmente seguindo o modelo de Antioquia, missionário de Antioquia. Nós vamos alcançar um mundo na medida em que nós tivermos um povo, uma igreja plenamente consciente de tudo o que ela faz, a sua atividade profissional, a sua ocupação, em qualquer segmento da sociedade que seja, onde ela atua, ela faz como operador do reino de Deus, como embaixador do reino de Deus. E aí a gente vai sinalizar o evangelho de Jesus em todos os lugares.
e pelo mundo afora. Porque tem um monte de gente, por exemplo, isso é uma coisa que há vários anos eu falo, tem um monte de gente, a gente tem a chamada diáspora brasileira, agora está meio pausada, né? Não sei como é que vai ficar, mas um monte de brasileiro indo para o mundo todo, como expatriado, no meio profissional, estudar fora, trabalhar fora, etc. E a gente é interessante, quando a gente envia missionário, a gente faz um culto de envio, ora pela pessoa, todo aquele negócio. Quando um membro da nossa igreja, estou falando em geral, né? Ele vai com a sua família para um outro país, às vezes um país onde o evangelho nem é conhecido, onde não pode entrar missionário, porque é politicamente fechado, etc. Ninguém fala nada, ninguém ora por ele, ninguém pensa que tem um missionário indo levar o evangelho para aquele lugar. Então, assim, o evangelho vai chegar aos confins da terra e vai alcançar aqueles que ele deve alcançar quando todos nós entendermos que o que a gente faz, você não precisa ter um chamado específico de Deus para deixar tudo e para se tornar missionário. Talvez Deus te chame para isso, amém, mas não precisa. Talvez o que você precisa é ressignificar o que você já faz, como profissional, como dona de casa, como o que for. O que você já faz, entender que Deus te chamou para fazer isso aí que você já faz, porém com a plena consciência de que você é um operador no reino de Deus, que você é um operador da missão de Deus na terra. Ressignificar aquilo que nós fazemos e ressignificar, por último, o próprio propósito da nossa existência como representantes do reino de Deus da terra e como operadores do reino de Deus na história. Para que eu estou vivo, afinal de contas? Para que eu estou vivo? Talvez se você perdeu alguma coisa que antes anestesiava um pouco você para essa realidade, quando vai sobrando menos coisas boas, vamos dizer assim, para a gente continuar vivo, pode ser um bom momento, uma boa oportunidade para a gente resgatar o verdadeiro motivo, o verdadeiro propósito da nossa existência. Nós somos o povo missionário, todos nós. A igreja existe para ser missionária. Você como cristão, como cristã, existe para ser um operador da missão de Deus, por nenhum outro motivo, gente. Ah não, mas é para que o nome de Deus seja adorado. Sim, isso aí é a finalidade última de tudo, que o nome de Deus seja adorado. Ele vai ser adorado. Agora, a sua existência, a minha existência, ela tem como propósito primário operarmos a missão de Deus na história, em todos os ambientes onde nós vivemos. Não se esqueça disso por nenhum momento da sua vida, porque senão você vai estar perdendo tempo, por nenhum momento da sua vida. E que o nome do Senhor seja conhecido e que as pessoas percebam o reino de Deus presente, que elas não vão perceber se simplesmente elas ficarem ouvindo a gente reafirmar valores que nós cremos e confrontar o quanto elas estão erradas, mas na medida em que elas forem acolhidas e amadas por nós e perceberem a presença do reino de Deus entre nós, como Jesus fez que as pessoas percebessem. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez, Pai, pela presença do Teu Santo Espírito entre nós. Obrigado porque nenhum de nós depende de pregadores ou de intermediários que nos revelem aquilo que o Senhor quer para nós. O Teu Espírito Santo faz isso. Ele já faz isso diretamente conosco, no nosso coração. E eu te peço que para cada irmão e irmã, para cada pessoa que está aqui nessa noite, isso esteja acontecendo nesse momento e aconteça nos próximos dias, que Teu Espírito Santo continue falando conosco dentro das nossas realidades, para que a nossa vida tenha sentido, tenha propósito como testemunhas do Senhor, como operadores do Teu reino da terra, levando a mensagem do Evangelho, levando a boa nova do Evangelho, de perdão, de misericórdia, de graça, de salvação, de uma vida melhor, não apenas depois da morte, mas aqui, uma vida mais solidária, de uma vida mais colaborativa, de uma vida mais focada, de uma vida que tenha mais propósito, de uma vida vivida para o próximo, de uma vida onde a nossa vida faz diferença para o outro e a do outro diferença para nós. Pai, faz dessa igreja uma igreja plenamente consciente do seu papel, da sua missão. Continua abençoando essa igreja local, a sua liderança, os seus pastores, os seus membros, as suas crianças.
seus jovens adolescentes, para que seja uma igreja cada vez mais fortalecida no Senhor, com plenas condições de fazer aquilo que o Senhor tem para que ela faça aqui na sua existência. Em nome de Jesus, amém.